Nascido em Recife, Flávio Rocha, empresário, durante 10 anos comandou uma das maiores redes de lojas do país. Fundador do movimento Brasil 200, em uma alusão aos 200 anos da independência do Brasil, defende uma agenda liberal para o país. Apesar da carreira de empresário, Flávio Rocha não é um novato na política. Foi eleito deputado federal pelo Rio Grande do Norte em 1986 e reeleito em 90. Filiado ao PRB desde o final de março, Flávio Rocha deixou a presidência da Riachuelo na última sexta-feira para se dedicar à campanha pela presidência da República. Doutor Flávio, há uma pulverização de candidaturas aí. Nessa última pesquisa da Datafolha, houve 17 nomes testados. Aí vem uma nova pesquisa aí, a semana que vem, parece que tem 18 nomes. Ali no centro liberal, digamos assim, tem meia dúzia. Eu perguntaria ao senhor, objetivamente, concretamente, que ideia o senhor tem que o distinga desses outros? Qual a diferença? Porque se alguém for escolher o centro liberal, por que escolherá o senhor? Mitri, eu fiquei até agradavelmente surpreendido, né? Pouco mais de um mês depois da minha filiação, eu que sou de longe o mais desconhecido dos candidatos, ter pontuado em todos os cenários. Eu devo ser desconhecido talvez por 95% da população brasileira. Isso quer dizer que dos que sabem da minha existência, algo em torno de 20% ou 25% me confiaram a sua intenção de voto. Então, eu acredito que isso se deve ao fato de haver uma inexplicável lacuna, vazio no cenário político tão complexo, de 35 partidos, tantos projetos, mas falta o projeto óbvio, que é um projeto que seja liberal na economia, em contraposição a esse período desastroso de intervencionismo, de inchaço, de hipertrofia do Estado, mas também é um contingente, o eleitorado, cioso da enorme degradação e inversão dos valores que aconteceu. Isso sempre vem associado, né? As ideias ruins na economia vem associado à inversão de valores. Então, há a demanda de um contraponto tanto na economia quanto nos valores. Eu me considero um liberal na economia, mas pretendo representar um contraponto indignado ao bagunçar para governar. Mas o que o senhor tem de diferente para oferecer objetivamente? Eu sou o único liberal, reformista e conservador. Você tem aí discursos cruzados, né? A la Macron, direita na economia, mais concessões ao discurso de esquerda nos costumes. Tem até o fenômeno recente de um ultraconservador nos valores, mas ainda não inspira confiança no discurso liberalizante. E existe uma miríade de candidatos que usam, nas palavras de Gustavo Franco, a jaqueta liberal que está na moda, mas confinados obsessivamente no economês, no discurso que não empolga, no discurso de puramente proclamar a eficiência do Estado ou o Estado mínimo. Então, realmente, inexplicavelmente, nesse cenário tão complexo, faltava esse perfil. Quando o senhor fala em concessões feitas à esquerda no campo cultural, dos costumes, quais o senhor não pretende fazer? Eu não pretendo compactuar com a generalização da culpa, essa romantização do bandido. Eu acho que nós tivemos aí um aumento de 300% da criminalidade em decorrência de nós não protegermos quem nos protege. As polícias estão sob ataques generalizados, né? E a romantização, quase cumplicidade com o bandido. Nós nos rebelamos contra a socialização da culpa. A nosso ver, crime é uma decisão individual de uma pessoa que optou por puxar um gatilho ou cometer um crime. Nós repelimos totalmente essa visão de que um criminoso é uma vítima da sociedade. Então, contra essas inversões de valores que nós nos rebelamos e acreditamos que isto é um imenso e inexplicável vazio no cenário político. Há uma demanda por ordem. Propor mudanças de legislação penal, em que ordem? Por exemplo, redução da maioridade penal, mudança em estatuto do desarmamento. Como é que isso vai acontecer na prática? Tudo isso está contido no nosso plano de segurança pública, que foi anunciado há um mês e meio no Rio de Janeiro. É um conjunto de medidas corajosas que a classe política não tem tido a coragem, tem sido de uma incrível covardia em assumir temas como esses, que têm o apoio de 70%, 80%, às vezes 90% de apoio popular. O senhor se identifica aí com o candidato Bolsonaro
nessa linha aí? Há que se reconhecer que o candidato Bolsonaro tem sido, logicamente, com excessos, com radicalismos, longe de mim ser da linha de que bandido bom é bandido morto, mas ele tem tido a coragem, que é louvável, de até com excessos e com radicalismos, tocar nesses temas que estão absolutamente órfãos e são, acho que, os grandes mobilizadores no voto desta eleição. Depois de um período de total inversão dos valores. Eu acredito que existe realmente uma demanda para alguém cioso, né, da preservação dos valores fundamentais, valores da família em todas as suas configurações, e que seja menos vulnerável à ditadura do politicamente correto. Mas, ao mesmo tempo, é necessário que esta indignação venha acoplada a um discurso que possa resgatar a esperança, que possa resgatar a prosperidade, que eu não vejo nas candidaturas que estão aí. Ao mesmo tempo de que é necessário o resgate dos valores perdidos, é absolutamente necessário a fórmula da prosperidade, que é soltar as amarras da economia. Os países prósperos são os países livres. Por isso eu sou um liberal convicto e pretendo trazer as minhas convicções liberais na economia a um discurso conservador nos costumes. É isso que eu gostaria de entender um pouquinho mais, candidato, que o senhor explicasse o que é esse neoliberalismo regressivo do qual o senhor faria parte e entender se é isso mesmo, quer dizer, o Estado mínimo na economia, mas o Estado máximo na questão dos costumes. Até o senhor foi crítico àquela exposição do Kirmilzion que aconteceu em Porto Alegre. O senhor acha que o Estado tem que tutelar também, por exemplo, as artes? Como é que funciona isso? É máximo nos costumes e mínimo na economia? Não, o Estado na economia, ele não precisa ser mínimo, mas ele precisa ser menor, aonde ele não é necessário. Existe excesso de Estado, de privilégios e falta Estado aonde ele é necessário. Em saúde, educação, segurança. Existe dinheiro para pagar contra-cheques a servidores públicos, salários de R$1 milhão, de R$500 mil, e falta gasolina para encher o tanque de uma viatura policial em vários estados. O Estado não deve não deve intervir. Aliás, nós padecemos desse excesso de intervenção do Estado durante muito tempo. O Estado apenas não deve compactuar que o bandido é vítima da sociedade ou que as polícias devem ser desprestigiadas. A repressão fez crescer imensamente a impunidade e a criminalidade. Essa inversão de valores, decorrente realmente da omissão do Estado onde ele deve estar, gerou, em primeiro lugar, os mais fragorosos escândalos de corrupção e a explosão da criminalidade. O senhor é favorável à intervenção no Rio, então? Totalmente favorável. Eu acho que foi uma medida realmente, uma última medida quase desesperada, mas numa situação de total falta de descontrole por falta das autoridades competentes. Doutor Flávio, o senhor fala em degradação dos costumes e de valores. Um local onde isso acontece de uma maneira bastante ostensiva é no Congresso. O modo como se faz política no Brasil é uma demonstração do pior naipe possível. O senhor concorda com o comportamento do seu partido lá no Congresso, como ele se organiza, como ele aceita apoio e procura apoio, como ele apoia projetos e negocia projetos? O modo como o seu partido opera lá, o senhor acha que é o ideal? O senhor concorda com ele? As votações do PRB, apesar do meu histórico recente no partido, tem sido de total coerência com o ideário do partido. Eu acredito que um grupo de pessoas mobilizado em torno de um propósito elevado, e esse propósito é um projeto de país, é isso que vinha faltando até agora. Eu acho que o império do toma lá da cá está intimamente relacionado à ausência de um projeto de país do passado recente da nossa política. Desde a época do governo Dilma, claramente não existia um governo tão heterogêneo,
com tantas visões de mundo diferentes, que tornava impossível a proposição de um projeto, de uma maquete de país, de um desenho de país que pudesse assambarcar visões tão diferentes. É isso que nós trazemos, um projeto de país calcado no binômio da prosperidade, que é democracia e livre mercado, e no foco absoluto na geração de emprego, que é o melhor programa social que existe. O Band Eleições